E aí, galerinha, chique, bacana, 100% ou mais, né, muito mais. Bom, meu nome é Diogo, tenho 35 anos e eu vou fazer uma jornada, digamos assim, de loucura mesmo. Vou sair do Chuí e vou até o Oiapoque. E o que eu escolhi para poder fazer isso? O caiaque. É isso, vou de caiaque do extremo sul do Brasil até o extremo norte. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre os equipamentos, né? Então o que eu escolhi foi um caiaque da Hidroeco 2, ele é conhecido como a Sul 120. Ele é um caiaque para uma pessoa, tem capacidade de carga de 250 quilos, ele tem um porta-malas, vamos dizer assim, onde eu vou carregar ali 2 caixas. Ele tem também na polpa um alçapão, que é onde eu consigo colocar coisas que não vai molhar. Esse alçapão eu consigo removê-lo e aí eu tenho acesso ao casco. Então, se eu quiser carregar alguma coisa no casco do caiaque, eu também consigo. Ele é um caiaque que eu tenho como propulsão o remo e também tem pedal. Eu instalo como se fosse um motorzinho nele, mas é a pedal. Essa hélice vai para debaixo, então eu vou ficar pedalando mais ou menos na posição sentado, como se eu estivesse numa bicicleta ali, meio que deitado, né? Então eu consigo pedalar dessa forma também. E além do caiaque, eu vou levar outras coisas, né? Então eu vou levar uma cozinha, então eu vou montar uma cozinha numa caixa organizadora, um fogãozinho de uma boca, ele tem gás que é como se fosse aqueles tubos de tinta, você encaixa no fogão e aí você consegue cozinhar normalmente. Vou ter condimentos, utensílios de cozinha normal para eu poder cozinhar no almoço, na janta. Eu vou levar equipamentos de camping, então vai barraca, vai rede, eu vou levar também material de pesca, porque um pouco da minha alimentação vai ser de frutos do mar, né? Ou seja, peixes. Eu vou pescar também. Então esses são os equipamentos principais que eu vou levar. O caiaque, uma cozinha, o equipamento de camping e o equipamento de pesca. Como eu entrei aí no assunto de cozinha, eu vou falar um pouco sobre como vai ser minha alimentação. Então minha alimentação ela vai ser baseada em arroz, legumes, frutas, peixes e também uma raçãozinha humana que ela é à base de castanhas, né? Para poder manter ali um teor calórico um pouco mais alto, porque se gasta muita caloria quando você está remando no mar, principalmente se você pegar um vento contra. Acho que assim, lanche rápido, que vou fazer sempre, vai ser um cevichezinho ali, um limãozinho, uma cebola no peixe, porque como eu vou estar no mar, eu vou estar pescando sempre, então peguei um peixe ali, já limpa ele ali na hora mesmo, já molha na água do mar, já tira ali os filezinhos, limãozinho, cebola, um temperinho, uma pimenta e manda para dentro. Bom, então já contei para vocês um pouco do equipamento, um pouco do que vai ser a minha alimentação, do que eu tô levando, mas eu não falei o porquê disso, né? Então vamos lá, eu vou contar para você, senta aí com calma, já pega aí um refrigerante, uma cerveja, uma pipoca, que lá vem história. Tava eu, tranquilo da vida, e aí recebi um convite para ir para a França. Fui para a França. Antes de ir para a França, eu tinha uma vontade de fazer 2 viagens. Uma para o sul do Brasil e outra para o norte do Brasil. Mas todas elas voltando para Minas Gerais, antes de vir aqui para Ubatuba. E aí aconteceu de eu vir para Ubatuba, passar um tempo aqui, depois eu recebi o convite para ir para a França e fui. Quando eu estava lá, pensei em ficar. Mas aí acabou que eu achei melhor voltar. Então vim para o Brasil e aí eu ia mexer com a documentação para poder voltar para a França. Só que aí essa parte é muito burocrática. E aí começou a me desanimar um pouco por causa dessa burocracia toda. Aquela vontade que eu tinha de viajar para o sul, de viajar para o norte, ela foi ficando cada vez mais forte. Com essa dificuldade na burocracia, o que eu fiz? Eu comecei a deixar essa vontade de viajar ficar maior em mim. E aí o que eu pensei? Pô, se eu já queria ir para o sul e eu já queria ir para o norte, por que eu não vou para o sul e atravesso para o norte? Numa viagem direto, do Chuí para o Oiapoque. Então, a famosa frase é do Oiapoque ao Chuí, né? Mas aí eu pensei de uma forma ao contrário. 2 motivos. Uma, eu estou mais perto do sul do que do norte. E outra,
Porque aí, quando eu fui pesquisar, eu cheguei na conclusão que sul para o norte seria melhor para mim. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu estava pensando, pô, se eu quero fazer do Chuí até o Oiapoque, como que as pessoas já fizeram? De bicicleta, um monte de gente já fez. De moto, um monte de gente já fez. De carro, mesma coisa. E a pé também já fizeram. O que eu falei? Pô, poucas pessoas fizeram essa viagem de quê? E aí, já tinha bem uns dias já que eu estava trabalhando na praia, tem meu amigo Ricardo lá, que ele aluga caiaques, eu ando direto nos caiaques dele, e aí começou a pintar um negocinho ali na minha cabeça, pô, caiaque é uma boa. Quando eu pensei nisso, eu lembrei, eu estava conversando com um amigo meu, o Tereza, sobre quando a gente tivesse um tempo, tivesse umas férias, a gente achar um rio que desce para o mar e a gente subisse o máximo que desce do rio, levasse os caiaques para lá e fosse descendo até desaguar no mar. Então a gente tinha conversado sobre isso uma vez. E aí quando eu comecei a pensar no caiaque, eu lembrei dessa história. Eu falei, caramba, então eu vou fazer de caiaque. E aí fui pesquisar. Vamos ver quantas pessoas já fizeram isso. Na pesquisa que eu fiz, 2 pessoas tinham feito toda essa trajetória. Um rapaz gastou 3 anos para poder fazer e o outro gastou pouco mais de 1 ano e meio. Mas tem detalhes aí que tenho que estudar melhor, porque até então eu fiz a pesquisa e achei 2. E aí pesquisando sobre esses 2 que fizeram, só um que eu tenho registros que ele concluiu toda essa travessia. O outro ele fez picado, vários pedaços, que aí quando você vai somar tudo, dá toda essa travessia, né? Então eu falei, boa! Então se só 2 fizeram, teve um outro também, que ele fez de kitesurf. Então se 2 fizeram, então dá para eu fazer. É loucura? É. Eu dou conta? Dou. Vamos fazer? Vamos. E aí, como? Bom, então a partir daí eu comecei a estudar um pouco. Eu fui ver sobre correntes marítimas. E aí eu vi que tem uma corrente do Oceano Atlântico que ela vem de encontro com o mapa e ela se encontra ali, ela bate no mapa do Brasil entre a Bahia e Espírito Santo. Então ela empurra para baixo e ela empurra para cima. Se eu fosse fazer do Chuí para o Oiapoque, eu ia pegar uma boa parte do trajeto com maré contra. Como eu vou fazer do Chuí para o Oiapoque, eu pego uma menor parte. Acho que mais ou menos 1/3 do mapa do Brasil que eu pego de corrente ao contrário. Mas como eu vou pela costa, é um pouco mais tranquilo. Vai ter muita dificuldade, vai ter muita aventura, vai ter muita coisa para fazer, mas eu estou disposto a começar essa aventura. Então, a minha previsão é começar ela agora até o dia 25 de maio. Então eu fico aqui em Ubatuba até o dia 5, 6 de maio, vou lá para o Chuí, né? Vou ficar na Barra do Chuí, procurar um lugar lá para ficar. E nesse período do dia 8 até o dia 25, 23 ali, eu vou montar todo o meu equipamento, vou montar mais material de vídeo, vou divulgar mais, vou mostrar tudo para vocês, tudo isso que eu falei, o meu caiaque, a minha cozinha, o meu material de camping, as roupas que eu vou precisar usar também, né? Vou mostrar tudo isso para vocês nos vídeos posteriores. E aí, desde já, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que curta, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, que aí eu vou respondendo todas, e aí a sua pergunta pode virar um tema para um próximo vídeo também. Desde já eu agradeço vocês e foi assim que eu escolhi toda essa jornada e vou encarar ela com auxílio. Eu vou nela sozinho, mas eu tenho o auxílio do meu cunhado em terra, da minha irmã também vai estar em terra e do Natan também, que ele vai me ajudar com a produção dos vídeos quando eu estiver na viagem. Mas tem muita coisa ainda por vir, muita coisa para rolar, muita coisa para eu contar para vocês, e é isso. Então, muito obrigado e não esquece de deixar um like aí pra gente não. Beijo no coração, até a próxima.